Olá, tudo bem? Sou o professor Walter, professor de matemática. Nesse vídeo estarei explicando dentro da área de estatística esses seguintes tópicos: média aritmética, média ponderada, mediana e moda. O entendimento: média aritmética. Então a média aritmética é você pegar a quantidade relacionada de números e dividir, por aquelas definições. Um exemplo: se numa escola o aluno ele tem a média bimestral, ou seja, no final do ano ele vai ter a média anual. Então isso é uma média aritmética. Média aritmética. Então eu tenho aqui 15, melhor, vou colocar aqui 8,5, 9,5, 7,5, 6,5. Ou vou deixar 85, 95, 75 e 65. Então nós falamos que isso aqui é MA, média aritmética. Como eu tenho 4 itens, 1, 2, 3, 4, vou dividir por 4. E vou fazer a seguinte soma: 85, 95 mais 75 mais 65. MA é fazer a soma desses itens todos. Então eu vou pegar lá 85 mais 95 mais 75 mais 65. 320. Então eu tenho 320 dividido por 4. Então eu tenho média 80. Certo? A média, a outra, média ponderada. Então a média ponderada é que eu tenho que ter pesos ponderada. Ou seja, se eu tenho uma média e logo em seguida ela vem a definição de pesos, coloca lá assim: 7 com peso 2, 8 com peso 3, 9 peso 2, 6 peso 3. Aí qual que seria o que nós colocamos em MP, média ponderada? Isso aqui embaixo, a soma dos pesos, certo? A soma dos pesos. E em cima nós colocamos a média ou o número procurado vezes o peso. Então seria 70 vezes 2, 70 vezes 2 mais 80 vezes 3 e assim por diante. Então eu vou fazer isso aqui, resumindo, para facilitar. Aí seria 2 vezes 70, 140. 3 vezes 80, 240. Mais 2 vezes 180, ou melhor, 2 vezes 90, 180, mais 3 vezes 60, 180. E aqui a soma dos pesos: 3, 5, tenho 10. MP. Aí vou fazer a soma disso aqui tudo, que eu vou ter a média ponderada: 140 mais 240 mais 180 mais 180. Tenho aqui 740 dividido por 10. Nesse caso aqui cortou, então eu tenho MP 74. Então a média ponderada sempre vai ser, você vai observar aí um item chamado peso, tá? Então isso acontece muito em concurso, quando as pessoas fazem inscrição,
para um determinado concurso. Se a pessoa tem uma experiência, ele é atribuído um peso. Beleza? Outro item dentro dessa explicação é sobre a definição de mediana. Mediana, ela é sempre a definição do meio, uma soma, uma divisão, uma multiplicação, né? Quando nós temos uma relação de números, nesse caso aqui eu fiz um exemplo bem simples, ó, 12, 18, 9, 17, 15, 18, 12. Então aqui a mediana seria, eu vou colocar aqui em ordem. Ordem, primeiro 9, vou pegar aqui, ó, veio 12, aqui veio 12, aí depois a sequência 15, o 17, 18 e 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a mediana ela é a divisão em duas partes iguais. Como aqui eu tenho um número ímpar, ó, um número ímpar, 1, 2, 3. Então eu pego aqui e pego aqui. Então sobrou quem aqui no meio? O 15. Então esse 15, ele é a mediana. Certo? Na mesma explicação, seria a definição de moda. O que é moda? Dentro de uma planilha, dentro de uma pesquisa, moda é o número ou a definição, digamos assim, que mais se repete. Então eu vou pegar esse exemplo aqui em cima. Ó. Vou pegar esse exemplo. Os números que se repetem aqui, ó. 12 e o 12. E 18 e 18. São os dois. Né? São os dois. Então eu tenho 12 e 12, 18 e 18. Então a moda, nesse caso aqui, é o número maior. É o 18. Porque tem o 12 e 12, 18, 18. Então a definição aqui da moda é o 18. Porque se fosse 20, tivesse o 20 aqui, ó. E 20, então seria o 20. Certo? Então moda é o que mais se repete. Poderia colocar um exemplo aqui. Se eu tenho 2, 3, 5, 6, 3, 4 e 8. Se procurar aqui, ó, qual que é a moda? A moda. A definição é o número que mais se repete. Então aqui eu tenho o 2 uma vez, então eu tenho o 3, ó. A moda é o 3. Certo? Média aritmética é você sempre somar e dividir pela quantidade que nós queremos definir. Média ponderada sempre tem que aparecer uma multiplicação do peso dividido pela soma do peso. Então eu fiz o exemplo. Mediana é a quantidade, né? A quantidade relacionada ao meio. E moda é o número que mais se repete. Se eu tiver uma mediana, por exemplo, aqui, qual que seria a mediana nesse exemplo? Observe que a mediana é dividida nas partes iguais. Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então primeiro eu vou colocar aqui em ordem. Ó. Crescente, 4. Aí depois o 5, o 6, o 7 e o 9. 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando o 6. Né? Então eu vou colocar aqui o 6. Ó. 6, que são duas vezes, 7 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São números iguais. Então eu tenho que fazer aqui, ó. Pego 2 aqui, divido 2. Vou pegar esses dois aqui. Certo? E vou fazer, ó. 6 mais 6, divide por 2. Então a mediana é 6.
Se fosse nessa situação, 6, 5, 4, 3, 2. Qual que seria aqui a mediana? 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 2, 3, 4, 5, 6. Separa aqui o 2 aqui, e o 3, e o 5 e o 6. Então a mediana é o 4. Espero ter ajudado. Vamos aí ao próximo vídeo.